Cara, a obra aqui do lado chegou num ponto tão alto que eu simplesmente não consigo mais gravar os vídeos no horário da manhã ou até no comecinho da tarde que normalmente eu gravava antes. Os últimos dias o canal ficou sem vídeo nenhum porque simplesmente estava impossível, cara. É, a porra do pedreiro mais correto que já existiu na face da Terra, os caras conseguiram achar. O pedreiro não falta um dia, tá ligado? Nem de domingo o filho da puta folga. Às vezes ele faz um turno menor, mas ele não folga. O cara trabalha das 8 às 17, às 18, quase sem parar, tá ligado? E, porra, tá um inferno, tá ligado? Não só pra gravar os vídeos, por conta do barulho, que mesmo sendo um microfone dinâmico, tal, mesmo se eu fechar a janela com vidro ali, se eu fechar tudo na minha casa, ainda assim o barulho acaba saindo um pouco e é ruim até pra eu conseguir escutar, mesmo com fone, mesmo no máximo, é ruim de eu escutar o vídeo. É... E o E além dele atrapalhar o vídeo, ele tá atrapalhando o meu sono, cara. Já tem quase um mês que eu não durmo direito, porque eu trabalho até de madrugada, eu vou dormir umas 2, 3 da manhã e acordo todo dia às 8 com ele fazendo um barulho do caralho. E aí eu fico igual um zumbi o dia inteiro, inclusive pra trabalhar. E aí, pô, se eu tento gravar vídeo assim, até tentei gravar um vídeo, mas deu os primeiros 3 minutos eu já parei porque não ficou bom. Porque, cara, eu tô morrendo de sono, tá ligado? Então começa a ver o vídeo, eu tô bocejando, não tô prestando atenção porque eu tô morrendo de sono. Qual foi a alternativa? Eu esperar a minha folga da semana. Eu trabalho 6 por um, então eu tô gravando isso aqui na terça-feira. Pegar a minha folga e gravar o máximo de vídeo que eu puder depois das 18 horas. Porque até agora há pouco ele ainda tava fazendo barulho aqui. Então agora é 18h33. Eu vou aproveitar e gravar o máximo de vídeo que eu puder aqui pra ir lançando nos próximos dias. E tem que render até a próxima terça, que é quando é minha folga de novo, pra eu conseguir fazer isso, cara. Até terminarem essa obra, infelizmente, esse vai ser o caso. Então foi por isso que não teve vídeo nos últimos dias. Mas enfim, esse é o meu ponto fraco da minha vida nesse atual momento, tá um inferno. Mas hoje a gente vai ver o principal ponto fraco das seleções. A gente já trouxe o dos clubes. Foi, eu acho que um dos primeiros reacts que eu trouxe aqui no canal. Lá do Storybook Futebol, obviamente. E foi um dos primeiros que eu vi. Um vídeo extremamente interessante, tá ligado? Trazendo perspectivas que às vezes só quem é torcedor de cada clube acaba tendo. E meio que compilando tudo isso num vídeo só. E esse aqui é o das seleções. Eu não sei se vai ser uma situação específica, tipo 7-1 do Brasil, ou algo, tipo assim, um ponto fraco real, uma criptonita mesmo, tipo seria a França pro Brasil, por exemplo. Então, não sei exatamente como vai ser, mas bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês falaremos sobre as criptonitas das principais seleções do mundo. A criptonita nada mais é do que o ponto fraco do super-homem. E fazendo uma analogia... Esse vídeo aqui já é um pouquinho mais antigo, tá? Ele é de antes da criptonita dos clubes. Ele é de 3 anos atrás. Então talvez pode ser que tenha um pouco desatualizado, mas Dia enfim, com o tenho futebol, certeza que vai vamos ser um bom ver vídeo qual ainda. é o ponto fraco dos super times do futebol mundial. Opa, a entrega chegou. Olha só que maravilha. Pera aí, família. Voltei. Pra piorar, é incrível. Além de eu não conseguir gravar vídeo de manhã por causa do pedreiro, quando eu resolvo gravar à noite, brota gente tocando a campainha do nada. E nem era pra mim a porra da encomenda. É maravilhoso, cara. Vamos continuar. E isso nunca fez tanto sentido. Afinal, as seleções, pelo menos na teoria, são os melhores jogadores de cada país. O Na super teoria. time da nação. Lembrando também que esse vídeo já tem duas versões. A primeira parte falando da criptonita dos principais clubes brasileiros Que a gente e já a viu. segunda Vou deixar falando dos principais na tela no europeus. final do vídeo. Então, assim que acabar esse vídeo, já dá uma passada lá, que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos começar pelo continente europeu. E por que não começar por onde tudo começou? Lá na Inglaterra. A criptonita da Inglaterra é um título. Mesmo sendo os grandes criadores do futebol, Verdade. não podemos Ganharam dizer só que a a Copa, seleção né? inglesa tem grande aptidão em vencer títulos nesse esporte. O único título conquistado pelo English Team foi a Copa do Mundo de 1966, na própria Inglaterra. Conquista marcada pela polêmica final contra a Alemanha Ocidental. Quando o jogo Teve o estava gol, acho empatado que em foi o gol 2 a 2, roubado, né? na prorrogação,
O jogador inglês chutou da entrada da pequena área a bola que explodiu no travessão e bateu em cima da linha do gol. O árbitro e o bandeirinha deram o gol, que não aconteceu, e deu a vantagem para a Inglaterra conquistar o seu único título de sua história. Tanto que até rola, não sei se é em 2014 que a Alemanha ganha, mas é em algum ano aí de uma das Copas aí, das últimas Copas, que a Alemanha elimina a Inglaterra com um gol também em cima da linha que eu acho que não foi, mas aí o juiz acabou dando e aí a Inglaterra foi eliminada por causa disso. Aí falam que foi a vingança desse lance da Copa. Os alemães puderam sentir o gostinho da vingança na Copa de 2010, quando em um Isso que eu ia lance falar, muito né? semelhante, a bola explodiu no 2010. travessão e bateu dentro do gol da seleção alemã. O juizão errou e não deu o gol, Ah, então foi o contrário. Achei que tinha sido gol da Alemanha, na verdade anularam o gol da Inglaterra. favorecendo dessa vez a Alemanha, que venceu por 4-1 e eliminou os ingleses da competição. Mas o ponto é que depois desse polêmico título de 66, a Inglaterra passou mais de meio século sem sequer chegar a uma final, até que na Eurocopa de É o que eu ia 2020, falar. que aconteceu em 2021, a seleção inglesa Perdeu pra alcançou a Itália. final e tinha a chance de quebrar esse jejum, bastava derrotar a Itália. E como vocês sabem, a Inglaterra perdeu, mantendo a sua alergia a títulos. É muito louco o único título que a Inglaterra ter ganho ser justamente uma Copa do Mundo, tá ligado? Podia ser qualquer título de menos expressão da Europa, mas conseguiu ser uma Copa do Mundo. E ainda assim é incrível a Inglaterra não conseguir ganhar, porque você pensa, tipo, hoje, eu não sei como eram as seleções nas últimas décadas da Inglaterra, né? Não acompanhava. Mas a atual, porra, tem ótimos jogadores, tá ligado? Alguns super valorizados, simplesmente por serem ingleses, mas tem bons jogadores, tá ligado? Daria pra fazer campanhas melhores nas competições do que vem fazendo, ou pelo menos mostrando um futebol melhor. Mas nem isso a Inglaterra consegue fazer direito, mano. É loucura isso. Vamos agora falar da Holanda, que tem como criptonita a final da Copa do Mundo. A Holanda é, Perderam ao pra longo de sua Espanha, história, perderam uma alguma seleção de outra. fases. Quando ela tá em uma geração boa, ninguém segura. Quer dizer, ninguém segura até chegar à final da Copa. Na edição de 1974, encantou o mundo com o carrossel holandês. Chegou até a final, Perdeu pra quando foi Alemanha. derrotado pelos donos da casa, a Alemanha Ocidental. Em 78, novamente alcançou as finais com um futebol bonito que encantou o mundo, mas perdeu para a Argentina, anfitriã da competição. Um tempo depois, na Copa de 2010, chegou novamente a uma final, dessa vez Caralho, contra a 3 Espanha. finais e não A ganhou Holanda nenhum. teve chances, mas mesmo cara a cara com o goleiro, o gol tão grande parece que vai diminuindo e no final das contas, a Holanda perdeu mais uma final de Copa do Mundo. A zica é tão grande em final de Copa que a Holanda enfrentou a mesma Espanha na fase de grupos da Copa de 2014 e goleou por 5-1. Óbvio que tinham se passado 4 anos e tal, mas eu tenho certeza que se fosse final, a Holanda perdia. Ela é a seleção que mais perdeu finais de Copa sem ter um título, e é só em Copa do Mundo que isso acontece. Porque na Euro, a única final que a Holanda chegou, ela venceu, em 88, batendo a União Soviética. Vamos falar agora da União Espanha. Soviética. Sua criptonita é qualquer Copa do Mundo fora da África. A Fúria é uma das seleções mais fortes Eu não sei quantas tiveram, mas a que a Espanha ganhou em 2010 foi a da do África, né? continente europeu, tanto África do que é Sul. ao lado da Alemanha, uma das maiores vencedoras da Euro. Mas em Copa do Mundo nunca teve tanta expressão. Já jogou 15 vezes o torneio, está rumo à sua 16ª participação. E em um terço dessas, ela foi eliminada na primeira fase. Nunca sequer Caralho. tinha chegado entre as 3 primeiras colocações. Até que em 2010, finalmente uma boa campanha. A Copa foi disputada na África do Sul, sendo a primeira e única no continente africano. E a primeira e única que a Então, realmente, eu não sabia de nenhuma outra Copa da África porque realmente não teve. Espanha foi bem. Mesmo começando com uma derrota frente à Suíça, ela se recuperou e conseguiu passar em primeiro lugar do grupo. Depois, no melhor estilo 1-0 goleada, passou por Portugal, Paraguai, Alemanha e bateu a Holanda na final, tudo por 1-0, se sagrando campeã da Copa do Mundo pela primeira e única vez até agora. Vamos ver agora no Catar se a Espanha quebra essa sina, mas até o momento Não quebrou, né? só na África que ela A fez. Espanha caiu nas quartas? Foi nas quartas? Foi nas oitavas?
Eu lembro que acho que ela cai pra Marrocos, né? Aquele Marrocos embalado da Copa que tava surpreendendo todo mundo. Eu acho que a Espanha. Eu não sei se a Espanha cai primeiro e Portugal cai depois. Ou Portugal cai pra França, não lembro. Enfim, a Espanha cai pra Marrocos, eu lembro disso. Fez uma boa Copa. Chegou a vez da Alemanha. Sua criptonita foi a maior vergonha de sua história. Ou seja, a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Caiu na A fase de seleção da grupos. Alemanha chegava como atual campeã do mundo, top 1 do ranking da FIFA e campeã da Copa das Confederações. Caiu em um grupo aparentemente tranquilo, com México, Coreia do É, Sul pro atual campeão do mundo deveria ser e fácil. Suécia. Mas logo na primeira partida já foi surpreendido pelo México. Depois, venceram de virada a Suécia. E ao último jogo, precisando de uma simples vitória para se classificar. E no jogo decisivo, valendo a vida, tinha pela frente a toda poderosa Coreia do Sul, que surpreendeu e derrotou a Alemanha por 2-0, deixando-os na lanterna e os eliminando da Copa do Mundo na fase de grupos, pela primeira vez em sua história. Falando de Portugal, Ah, tinha sido a primeira vez. É porque foi a. Acho que foi a Alemanha que caiu na fase de grupos de 22 também, não foi? Que ela. Quem que era o grupo da Alemanha, mano? Puta, não vou lembrar. Mas acho que a Alemanha caiu na fase de grupos também de 22. Eu me lembro de ter essa porra. Porque meio que tem a sina das maiores seleções, né? O Brasil tomou a vergonha do 7-1 e não ganha nada há 24 anos. A, a Itália não consegue classificar pra Copa mais, né? Teve aquele fatídico caso que ela caiu pra Macedônia do Norte. E aí teve a. Não lembro se foi a Copa anterior a essa ou a seguinte, que a Itália também não classifica. Eu acho que foi agora a de 22 que era que rolou a parada da Macedônia. E o Brasil classifica, mas sempre passa vergonha. Até passa do mata-mata, diferente da Alemanha, mas também não consegue fazer muita coisa e normalmente costuma cair pra primeira seleção europeia que bate, tá ligado? É a sina das seleções grandes. Loucura. sua criptonita é a seleção da Grécia. Eu poderia falar do Por causa da final retrospecto da da Euro? seleção portuguesa em Copas do Mundo, mas eu tô batendo muito nessa tecla ao longo do vídeo, então eu decidi dar uma variada. A seleção portuguesa É porque não o vence a Portugal também Grécia desde não tem tradição nas Copas, né? 1996. Aí é foda. Desde lá, foram 6 confrontos, sendo 3 empates e 6 Caralho! Eu achei que fosse a sina só por causa da final da Euro de 2004, mas não. Caralho. A última vitória foi em 96. Tá porra, 30 anos atrás quase. Caralho, moleque. 3 vitórias gregas. Em 2004, Portugal sediava a Eurocopa e tinha a chance de vencer o título É mais verdade, importante a da Euro de seleção 2004 foi até em então Portugal. em Eu não casa. lembrava disso. Na fase de grupos, já veio o Caralho, meu aviso. irmão. Portugal foi derrotado por 2-1 pela Grécia. Mas até aí tudo bem, pois eles venceram as 2 outras partidas e se classificaram com a liderança do grupo. No mata-mata, Portugal passou por Inglaterra e Holanda, chegando à final e reencontrando a surpreendente Grécia. E novamente, Porra, passar como por na fase Inglaterra de e Holanda grupos, pra perder a pra Grécia Grécia. derrotou Portugal, Puta dessa que vez por pariu, mano. 1-0, e frustrou as ambições do título em casa, sendo essa campanha grega uma das maiores zebras da história da Eurocopa. Só podia ter acontecido em 2004. É isso que eu ia falar agora. Tinha que ser 2004, tá ligado? 2025 agora tá sendo 2024, 25, né? Essa temporada e esse ano tem sido parte disso também. Algumas competições, PSG ganhando a Champions, Bolonha ganhando o título depois de não sei quantos anos, o Newcastle, o Crystal Palace. Só que tá faltando o Palmeiras ganhar o Mundial. No dia que eu tô gravando isso aqui, o Palmeiras já saiu a classificação. Acho que o único jogo que tá faltando ainda é o Borussia e o Monterrey. E o Palmeiras vai pegar o Chelsea na semis e vai pegar o ganhador de Fluminense e Al Hilal. Se o Palmeiras ganhar esse Super Mundial, aí fudeu. Aí a gente reseta esse ano aqui porque deu tudo errado, mano. Chegou a vez da seleção da Itália. Seu ponto fraco É o tem Brasil. sido as Copas do Mundo depois de 2006. Eu achei que seria o Brasil. É porque também tem a parada do ciclo das seleções de quem perde pra quem, né? O Brasil perde pra França, a França perde pra Argentina, a Argentina perde pra Alemanha,
a Alemanha perde pra Itália e a Itália perde pro Brasil. Eu acho que é uma parada assim, é o ciclo de quem ganha de quem, tá ligado? Quase como se fossem os atributos. A Azzurra fez uma excelente Copa de 2006, venceu a França na final e conquistou o tetracampeonato mundial. Até aí perfeito, mas em todas as Copas subsequentes só passou vergonha. Em 2010, na África do Sul, caiu um dos grupos aparentemente mais fáceis, ao lado de Nova Zelândia, Eslováquia e Paraguai. Mas com 2 empates Caralho. e uma derrota, a Itália teve que Caralho. segurar a lanterninha do grupo. Isso mesmo, a lanterna, atrás até da Nova Zelândia. Em 2014, na Copa aqui no Brasil, ela caiu no chamado Grupo da Morte. Costa No Grupo da Rica, Morte, ela Inglaterra e morreu. Uruguai. Com uma vitória e 2 derrotas, E a Costa amargou a Rica passou em terceira primeiro. colocação do Que grupo. E se loucura, você moleque. acha que E tá aí ruim a duas Itália caiu eliminações também. consecutivas na primeira fase, em 2018 Caralho. aconteceu o pior. Nas eliminatórias para a Copa, acabou na segunda colocação de seu grupo, tendo que disputar a repescagem para tentar uma vaga. A repescagem era contra a Suécia, que acabou vencendo por 1-0, E aí a de deixando a Itália 22 de foi fora da a Copa da do Macedônia Mundo mesmo. depois de 60 anos de participações consecutivas. Tá, a Itália chegou no fundo do poço, pior que tá não fica, certo? Errado! Para a Copa de 2022, a Itália ficou de novo na segunda colocação de seu grupo nas eliminatórias, tendo que ir para a repescagem, enfrentando dessa vez a Macedônia do Norte. E adivinha? Perdendo por 1-0. E o pior é que a repescagem não tinha nem acabado ainda, tinha outra fase que a Macedônia acabou perdendo para Portugal. Ou seja, a Itália ficou bem fora da Copa do Caralho. Mundo, não foi por pouco não. Vamos falar agora da atual campeã do mundo, a França. Sua criptonita é o grupo A da Copa do Mundo. Isso mesmo, quando a França caiu no grupo A, ela sabe que não vai longe. Em 1930, na primeira Copa do Mundo, ela caiu no grupo A, ao lado de México, Argentina e Chile. E a seleção francesa ficou na terceira colocação do grupo, sendo eliminada. Em 1954, a França caiu novamente no grupo A, junto de México, Brasil e Iugoslávia. Novamente, amargou a terceira colocação. Em 1966, a França estava no grupo A, ao lado de México, de novo, Inglaterra e Uruguai. Dessa vez, a França ficou em último lugar do grupo, caiu na fase de grupos pela terceira vez em sua história. Na Copa de 78, a França caiu no grupo A e adivinha, foi eliminada. Dessa vez, ficando atrás de Itália, Argentina e à frente apenas da Hungria. Em 2002, a França caiu no grupo A novamente, mas agora eles eram atuais campeões do mundo, da Euro, tinham um timaço. Não é possível que iam ser eliminados na fase de grupos, ainda mais em um grupo fraco, com Uruguai, Dinamarca e Senegal. Né? Não. A França ficou em último lugar do grupo, conseguindo apenas um mísero empate contra o Uruguai e perdendo os jogos para a Dinamarca e Senegal. Eu acho que foi a partir dessa campanha da França que também começou o azar das seleções campeãs, que elas ganhavam a Copa em um ano e caíam na fase de grupos do outro. Acho que foi a França que começou isso aí a Itália caiu em 2000, a França ganha em 98, cai em 2002. O Brasil não cai em 2006. O Brasil acho que avança para as oitavas, né? Então acho que deve ter começado com a Itália, que a Itália ganha em 2006, aí cai em 2010, a Espanha, a Alemanha até 18, e aí a França quebra isso de novo em 2022, que aí ela não cai na fase de grupos ou acaba indo até a final com a Argentina. Em 2010, o sorteio colocou a França novamente no grupo A, ao lado de Uruguai, México e África do Sul. E adivinha? Último lugar do grupo. A França vê a letra A e já se treme toda. A seleção foi eliminada 6 vezes na fase de grupos ao longo de sua história. Nas 6, ela estava no grupo Caralho. A. Todas as vezes Que que ela caiu no loucura, grupo mano. A, foi eliminada na fase de grupos. Se ela cair com o México, então, nem cria esperança. Caralho, 4 das Eu 6. também não posso deixar de citar que se a gente tem o nosso 7-1, a França inovou e tomou logo 17-1 para a Dinamarca.
Pois é, em 1908, a França tomou esse sacode, Que que isso, é até hoje a maior goleada de sua história. Pô, mais de 100 anos e tal. Beleza. Mas 17? Aí é pique, hein? Vamos viajar até o Caralho. continente sul-americano, onde temos outras grandes seleções do futebol mundial, como o Uruguai, que tem sua criptonita, a Alemanha. Sim, é a Alemanha, mas não o confronto direto, e sim a presença da Alemanha. O Uruguai é bicampeão do mundo, venceu as Nas Copas duas de vezes a Alemanha não tava? 1930 e 1950. Mas a curiosidade é que essas foram as únicas duas Copas que a Alemanha não participou. Em 1930, Caralho. optou por recusar o convite devido ao delicado momento em que o país passava após a crise de 29. Já em 1950, a Alemanha Tava foi banida banida pela da guerra? Copa do Mundo por consequência da Segunda Guerra Mundial. Essas foram as únicas duas Copas do Mundo que a Alemanha ficou de fora. E as únicas duas Copas do Mundo que o Uruguai se sagrou campeão. Caralho, que Com a loucura, Alemanha na mano. disputa, mesmo indo mal, o Uruguai alcançou no máximo as semifinais. E eu nem preciso dizer que nas duas Copas disputadas na Alemanha, o Uruguai foi muito mal. Caralho. Vamos falar agora dos nossos hermanos, a Argentina. Sua criptonita é o segundo lugar. Em todo vídeo desse tema, tem algum time que tem como criptonita o vice. E dessa vez não seria diferente. Se contarmos apenas a seleção principal, a Argentina lidera de maneira isolada o ranking de mais vice-campeonatos, sendo 21 vices no total. Entre eles, 3 em Copa do Mundo, 2 em Copa das Confederações e 14 em Copa América, sendo a maior vice na Copa América, na Copa das Confederações e a vice-maior vice em Copa do Mundo. Não é à toa que o país fica às margens do Rio da Prata. Tá explicado. Cara, Também é genial. preciso citar que as duas conquistas mundiais que a Argentina tem foram Que agora conquistadas são 3, infelizmente. de maneira meio duvidosa, podemos dizer assim. Em 78, houve toda aquela polêmica da Copa disputada em meio à ditadura argentina, o suposto suborno ao goleiro peruano que classificou a Argentina, e em 86, quando a Argentina passou pela Inglaterra nas quartas de final com um gol de mão. Pois é. E agora, falando do nosso Brasil, nossa Vai ser o criptonita 7-1 ou a é ser França? sede de uma Copa do Mundo. O Brasil foi sede em duas Ok. oportunidades. Verdade, né? Porque teve o 7-1 que talvez tenha sido a maior humilhação em um jogo só, sim. Mas também teve o Maracanazo, né? Aí é a Em pica. Faz sentido, faz 1950 sentido. e em 2014. Os dois Caralho. maiores vexames da história da seleção brasileira aconteceram nessas derrotas. Em 1950, a final era nada menos do que um quadrangular entre Brasil, Espanha, Uruguai e Suécia. O Brasil, jogando em casa, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 Caralho, na o Brasil meteu um 7-1? Que loucura. Espanha. O Uruguai, por sua vez, tinha conseguido um empate em 2-2 com a Espanha e uma magra vitória por 3-2 frente à Suécia. Chegavam à última rodada, Como que o Uruguai ganhou Brasil esse e jogo, Uruguai com chances de título, mas rolava no Brasil um clima de já ganhou gigantesco. Afinal, só precisava de um empate frente a quase 200 mil pessoas no Porra. Maracanã, contra Caralho. a, entre aspas, fraca seleção uruguaia, que teve dificuldades contra Espanha e Suécia. Com a bola rolando, o Brasil chegou a abrir o placar, mas tomou a virada e acabou perdendo a Copa do Mundo em casa, frente a quase 200 mil pessoas no Maracanã, em um episódio que ficou conhecido como Maracanaço, que era até muito recentemente considerado o maior vexame da história da seleção brasileira. Aí o Brasil Até foi lá. que em 2014, o Brasil novamente sediava a Caralho. Copa do Mundo e chegou até as semifinais de forma invicta. Do outro lado, a seleção alemã, também invicta, aparentava que seria uma partida muito disputada. Historicamente, o Brasil tem uma larga vantagem frente à Alemanha Caralho. em confrontos diretos. 3 contra 5. Caralho, o Brasil tem 10 vitórias fora de casa contra a Alemanha. 56%. 41 gols marcados. É, a Alemanha também faz bastante gol. Tudo bem que desses 31, 7 foram só em um jogo. Mas porra. Já chegando a derrotá-la em uma final de Copa do Mundo.
Fora que o Brasil não perdia uma partida competitiva em casa desde a Copa América de 1975. Isso gerava um Caralho. certo otimismo ao povo brasileiro, que sonhava com o Hexa em casa. Mas quando o árbitro autorizou a bola rolar, o que se viu foi um completo massacre. A Alemanha derrotou o Brasil por 7-1 em um jogo inacreditável, em que a Alemanha marcou 4 gols em um intervalo de 6 minutos, sendo a maior goleada em uma semifinal de Copa do Mundo e a maior goleada sofrida pelo Brasil em toda a sua história. Parecia Bom, até o galera, Santos em esse foi o vídeo. 2023. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para seus amigos verem e para me dar uma forcinha, lógico. Se inscrever no canal. Aqui temos vídeos nesse mesmo estilo todo dia 16. Comente sugestões de assuntos que queira ver aqui no canal e me siga nas redes sociais. Espero de coração que tenha gostado do vídeo. Tamo junto! Pô, videozão, videozão. É... Cara, essa do Brasil realmente eu tinha esquecido, mano. É porque, principalmente pra quem é mais novo, tipo o meu caso, o 7-1 é tão marcado na memória, é tão presente, que a gente esquece que rolou maracanazo, tá ligado? Até porque foi vergonhoso? Foi, tá ligado? Principalmente por ser no Brasil. Mas querendo ou não, foi um 2-1, tá ligado? Passa mais batido, mesmo sendo numa final. Agora, pô, a semifinal de Copa, você tomar 7-1 jogando em casa, pô, não existe, tá ligado? Talvez seja a maior vergonha de qualquer seleção na história das Copas, tá ligado? Não sei. Teria que averiguar isso melhor. De todos os confrontos de goleadas, assim. Ou de grandes vergonhas. Mas eu acho que todos fazem sentido aqui, cara. Não discordo de nenhuma, não. Eu imaginei que talvez o do Brasil fosse a França, pela quantidade de vezes que já sofreu na mão da própria França, né? Mas realmente essas duas de 50 e de 2014 pegam muito no sentimento, cara. Não dá pra fugir disso, infelizmente.